Me responde uma coisa com sinceridade. Quantas vezes você já jogou a culpa do insucesso do seu trabalho nas costas do seu laboratório? Quantas vezes ele se tornou responsável por erros que eram seus? Ou será que isso só acontecia comigo? Porque sim, já aconteceu muito comigo e não foram poucas vezes. Quantas vezes aconteceu de chegar aquele trabalho tão ansiosamente esperado do laboratório, né? Aquela prótese maravilhosa, que até então estava apenas na sua cabeça e na cabeça do seu paciente, porque você conseguiu transferir toda a sua expectativa para ele, desde o princípio do exame clínico. E aí quando chegou aquele belo dia, o dia da entrega da prótese, né? O dia da cimentação da prótese, você e o seu paciente naquela expectativa toda, porque sim, você já veio empolgando o seu paciente desde o início do tratamento. Você já deixou ele motivado, calibrado pela sua expectativa. Até para poder fortalecer o engajamento dele no tratamento, né? E aí na hora que foi ver a prova do trabalho em boca, aí você deu aquela suspirada de frustração disfarçada, né? Não é assim que acontece? Eu sei que eu não estou falando nenhum absurdo. Isso não é nenhum crime, porque você realmente tinha uma proposta na cabeça muito honesta. Aquele era o ideal que você planejou desde o princípio. Tanto que te pegou de surpresa na hora que você colocou na boca. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Aquilo que você provou na boca não era aquilo que você vinha imaginando nesse tempo todo. E agora? Como que você vai dar um espelho para o seu paciente? Porque você veio calibrando a expectativa dele de acordo com a sua, né? Você levou ele até esse ponto junto com você. E ele não tinha referência nenhuma. Ele foi seguindo a sua ideia, a ideia que você tinha para o trabalho. Você já parou para pensar por que que isso acontece? Como eu disse, isso já aconteceu comigo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Esse problema comigo praticamente acabou. Hoje em dia, a minha discussão com o meu técnico é muito mais a nível de atingir a excelência do que por erros propriamente ditos. Por falha na relação ao que estava na minha cabeça e no que ele me entregou. Isso não existe mais. Você quer saber como que eu resolvi esse problema na minha vida e além de tudo ganhei um grande amigo? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar essa história. Por que será que essa relação dentista-protético normalmente é uma relação tão desgastante? Às vezes me dá uma impressão de que é uma constante queda de braço entre nós e os técnicos. Por que será que isso é tão comum? O fato é o seguinte, gente. Quando a gente sai da graduação, a gente é muito pouco preparado, não só com relação à técnica protética em si, né, intrabucal, os processos de preparo, os processos de moldagem, instalação, planejamento, mas principalmente no relacionamento com o laboratório. Na grande maioria dos casos, o dentista faz uma moldagem. Vamos até considerar que essa moldagem seja bem feita, de acordo com o que deve ser, né? Não vou aqui perder tempo falando em daquelas moldagens onde o dente tem início, mas não tem fim. Quando você olha, é um arrasto de dente em forma de gesso. Parece até que o dentista moldou uma caveira, né? E tem gente que ainda entrega um modelo desse padrão para o laboratório e depois quer culpar o protético pelos defeitos que aconteceram na boca. Joga essa conta nas costas dele, né? Eu não vou perder tempo com esse tipo de situação. Então vamos imaginar aqui que você fez muito bem o seu preparo, fez a sua moldagem de acordo, e aí você encaminha esse modelo de gesso para o laboratório. Você dedicou tanto, tudo aquilo que você empenhou em aprender, investiu em conhecimento, aperfeiçoamento, especialização, você colocou isso tudo na boca, bem feito. E aí você manda um modelo de gesso bem bacana para o seu laboratório. Quando muito, você anota lá numa comanda, né, a cor do dente, às vezes faz até um mapinha, né, fazer o dente de porcelana no dente tal, cor A2, por exemplo, e o resto se vira para o laboratório, não é assim? E é por isso que eu falo para os técnicos hoje, gente, que eles são meus heróis. Porque eu vou falar para vocês, eu já tratei eles dessa forma também. Na minha vida profissional, eu aprendi muito com esse tipo de queda de braço entre nós e os técnicos. Eu sentia que estava faltando alguma coisa.
Aquilo não podia acontecer sempre, não podia ser uma rotina, né, entre um ideal e o que eles passavam para a gente. Aí eu comecei a perceber, gente, que parece que esse nome, laboratório, né, induz a gente a achar que eles vão fazer uma alquimia. O técnico vai fazer uma alquimia com o nosso modelo de gesso e vai transformar aquilo num dente de acordo com o que está na nossa cabeça, com aquilo que a gente idealizou. E não é bem assim. Eles não fazem a menor ideia do que a gente pensou. Não adianta nem fazer um mapinha com características de esmalte, de translucidez, dentina cervical, aquele mapa de cores com estratificação, né? Bacana. Aquilo é só um passo além, melhor do que nada. Só que não funciona. Imagina um técnico que não conhece o seu paciente, que nunca viu a cara dele, não sabe nada sobre ele. Pegar um modelo de gesso frio, sem cor, sem lábios, sem face, sem nenhum plano horizontal ideal, como que ele faz para se orientar? Se esse paciente, por exemplo, tiver um plano Z inclinado, um plano oclusal inclinado, já era. Porque a primeira coisa que ele vai fazer com esse modelo de gesso, ele vai colocar o modelo em pé, no recortador de gesso, com os incisivos apontando para ele, né? E ele vai olhar de frente para o modelo, de cima para baixo, e vai empurrar o modelo com a base do modelo, né, na direção do recortador de gesso. O que ele está fazendo? Qual que vai ser a orientação dele para recortar a base do modelo? Vai ser exatamente a linha incisal daquele modelo. Ele vai desgastando a base de acordo com a linha incisal, ele vai alinhando os dois. Se o paciente tiver um plano incisal inclinado, já era, né? Vai ficar tudo paralelo. Ele vai acreditar que aquele plano incisal que ele idealizou é o correto. Mas isso é natural do ser humano, a gente é assim. A gente não pode ver um quadro torto que a gente vai lá corrigir, né? Ele não vai recortar uma base do modelo de gesso se guiando, imaginando que aquele plano incisal pode estar inclinado ou não. Isso é só um exemplo, gente. A gente tem essa tendência de buscar a harmonia das coisas, então não é culpa dele. Como eu sempre digo, se a gente entrar num ambiente que está muito organizado, que passou por lá um decorador, um paisagista, um arquiteto, enfim, aquele ambiente é de encher os olhos da gente. Se tiver um livro fora do lugar, se tiver um quadro torto na parede, aquilo vai chamar a atenção da gente, tanto que vai incomodar. Se a gente não for lá arrumar, a gente não sossega, não é assim? Então o técnico também faz a mesma coisa com o modelo. A gente não aceita as coisas desalinhadas, em desarmonia. Isso é intuitivo, é do ser humano. Deus colocou isso em nós de presente. Por isso que tem tantos artistas por aí. E o técnico faz a mesma coisa, ele é um artista. Para início de conversa, para a gente ser dentista e o técnico ser quem ele tem que ter esse cuidado. Ele tem que ter essa intuição dentro dele. É uma busca constante pela arte, pela harmonia, pela beleza, não é assim? Então, se o paciente tiver um plano horizontal inclinado, o fracasso do seu trabalho acabou de começar nesse momento do recorte do modelo de gesso. Então, a culpa é de quem? É do técnico? Só porque ele cortou o modelo? De jeito nenhum. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Depois que eu comecei a trabalhar com planejamento digital, isso há 15 anos, antes mesmo de se falar em odontologia digital, o que eu descobri de plano Z inclinado, gente, é impressionante. Coisa que na boca a gente não vê. A gente não faz ideia disso olhando o paciente ali na cadeira, né? E esse índice é muito alto. Eu comecei a perceber de acordo com o estudo nas imagens. Quanto mais eu trabalho com imagem, mais eu percebo esse tipo de defeito. O que nos salva com relação a isso, a esse alto índice de plano inclinado, é justamente porque a gente trabalha com harmonia e não com simetria. Então acaba que pequenas discrepâncias acabam por passar despercebido. Assim como passa para nós despercebido na cadeira, no dia a dia do paciente isso passa despercebido também. Mas a nossa intenção é alcançar a excelência. E o estudo do planejamento nas imagens no computador vai cercar qualquer tipo de problema nesse sentido. Mas vamos supor que esse paciente tem um plano horizontal certinho, beleza, não tinha problema nenhum de angulação, estava tudo alinhado, e precisava fazer uma prótese apenas por estética. Sei lá, ele tinha alguns diastemas, laterais conoides, enfim, precisava criar uma harmonia entre os dentes, mas o plano Z era certinho, né? Então esse risco ele não iria correr. Mas de qualquer forma, o técnico ainda tem na mão um modelo sem o planejamento, sem as linhas da face, né?
ele não tem uma orientação para se guiar, sem um projeto nenhum. Ele continua apenas com o modelo na mão. Como que ele vai relacionar tamanho, largura, posicionamento dos dentes? Ou seja, o técnico vai viver eternamente dependente do seu puro talento? E graças a Deus a gente tem excelentes técnicos pelo Brasil afora. Muitos técnicos, gente, sobrevivem muito bem com o nome lá no topo, apenas com o modelinho de gesso na mão. Esses são os meus verdadeiros heróis. Mas só que se a gente puder melhorar a performance dele, se a gente puder transferir o que tem na cabeça da gente, na nossa cabeça, para as mãos dele de uma forma mais concreta, já pensou no que a gente pode colher com isso tudo? E já pensou o que seu técnico vai colher com tantas informações? A gente que tem o nosso paciente aqui na mão, na nossa frente, a gente tem tantas informações, né? A gente tem as linhas da face, a gente tem os planos horizontais, verticais, e além disso nós temos também todas as expectativas do paciente. A gente tem o emocional do paciente, e isso conta muito. Já pensou nisso? A gente tem isso a nosso favor, o técnico não. Então por que a gente vai deixar o técnico à mercê apenas da sua intuição, apenas da sua alquimia? Só que não são todos os técnicos que são assim, que têm essa qualidade, que têm esse talento nato, né? A gente precisa cercar todos os problemas. É por isso que muitas pessoas, muitos colegas passam raiva quando chega o trabalho do laboratório e ainda tem a coragem de jogar a culpa nas costas do técnico. Como diz um amigo meu, né? Técnico, a culpa é minha, eu dou para quem eu quiser. Muitos seguem esse pensamento e tiram o peso das costas. E o coitado do técnico não está nem aqui no consultório para se defender. É muito fácil a gente jogar a culpa para eles, diante do paciente, livrar a nossa cara, ficar bem com o paciente, e aí? E jogar a culpa no coitado do técnico. Então, gente, a gente pode facilitar muito mais a vida deles, muito mais. É preciso abastecer o técnico de todas as informações possíveis que a gente tiver. Tudo que a gente passar para eles ainda vai ser pouco, porque ele nunca viu o seu paciente. Ele não conhece nada sobre ele, o seu perfil emocional, as suas ansiedades, as suas expectativas. Tudo isso vai repercutir diretamente no resultado final, no design daquele sorriso que a gente está construindo. Não existe um limite. Aqui termina o dentista e aqui começa o protético. Não existe esse limite. A gente tem que entender isso, tem que cair essa ficha. As coisas têm que se fundirem, tem que existir uma simbiose. A gente aprende muito com eles e eles também precisam muito da gente. Eles precisam buscar informações conosco. Comecem a se aproximar mais intimamente do seu técnico. Quantas vezes você costuma ir no laboratório dele? Se é que você já foi alguma vez. Visitem o laboratório deles, comecem a aprender com eles. É preciso diminuir um pouco essa arrogância de muitos dentistas de achar que o técnico é um empregado, achar que o técnico é um servidor dele. Tem muitos técnicos aí, gente, que sabem muito mais do que muitos dentistas. Eu conheço vários. Essa é que é a verdade. Então, se você quer ser feliz com o seu paciente, se você quer conseguir ver a sua ideia concretizada e enxergar o brilho nos olhos do seu paciente quando ele se olhar no espelho, comecem a mudar a sua maneira de se relacionar com o seu técnico. Comecem a ser amigo íntimo dele, parceiro dele. Comecem a conhecer um pouco mais da vida dele. Conheça suas dores. E, além de tudo, forneça todas as informações que ele precisa. E a melhor das informações que você pode fornecer para ele está escondida numa boa fotografia. Então, gente, tudo começa por aqui. Hoje em dia não existe mais odontologia sem fotografia. É isso aí, gente. Isso não é mais uma novidade para ninguém. Não é mais um luxo. Não é mais um diferencial. Ah, eu trabalho com fotografia, trabalho com imagens. Acabou. Isso agora é rotina. Sobretudo um projeto de planejamento digital. Porque muitos enviam fotografia para o seu laboratório. A fotografia não é tão incomum assim mais. Mas, porém, existem fotografias que é um tiro no pé. É melhor voltar para o sistema convencional de fazer um desenho numa comanda do que enviar certas fotografias para o seu técnico. Então, gente, a fotografia já se tornou exigência. E como a nossa eterna busca é pela excelência, a excelência começa numa boa fotografia. Agora, o que dizer de um projeto de planejamento digital
nas mãos do seu protético. Já imaginou? Aí sim você vai sair na frente. Aí sim você vai encantar não só o seu paciente, mas o seu técnico. Aí sim você vai se revestir de uma autoridade que você nunca havia experimentado antes. A gente precisa ter em mente que a responsabilidade do nosso trabalho é nossa e não do laboratório. Não estou falando que eles não vão errar. Lógico que eles vão errar. São humanos, assim como a gente também erra, e muito. Mas é como eu disse, antigamente, antes de ter nas minhas mãos uma ferramenta de um projeto de planejamento digital que fosse realmente replicável, as minhas discussões com o meu técnico eram básicas demais. Eram coisas que não tinham a menor razão de ser mais. Eram coisas muito acadêmicas, era um desperdício de tempo e dinheiro. Discussões em cima de erros repetitivos, inclusive que além de ser fontes de grandes prejuízos, acabava por nos afastar cada dia mais. Parecia que a queda de braço era interminável. Mas a gente tem que fazer esse movimento ao contrário. A gente precisa se aproximar cada dia mais do nosso técnico. Hoje em dia, as nossas discussões dos casos clínicos, como eu já disse, é apenas a nível de excelência. Porque perfeito nós jamais vamos ser, não é verdade? Quantos de vocês, ao olhar um caso antigo, uma fotografia de um caso antigo de vocês, não pensou assim, caramba, como que eu achei que esse caso estava maravilhoso? Não é? Acontece comigo sempre. Eu pego um caso de 5, 6, 7 anos atrás e olho, falei, poxa, e naquela época eu achava que eu era o the best. Né? Na época ficou o caso top, suprassumo. Mas hoje, alguns anos depois, eu nem postaria mais um caso desse na rede social. Isso é normal, é assim que acontece. A nossa tendência é melhorar cada vez mais, né? Não é que o caso lá no passado tenha ficado ruim, de jeito nenhum. Foi eu que abri o meu olhar para outros níveis, que antes eu nem enxergava, né? Isso acontece. Quantas vezes não aconteceu com você? Vocês vejam, às vezes nas redes sociais a gente vê alguns casos postados lá que a pessoa está delirando de alegria por aquele caso. E você olha e você pensa, poxa, que coragem da pessoa postar um caso desse. Mas a gente tem que entender que a gente já esteve nesse padrão. Isso é maravilhoso, a gente tem que ter uma empatia para poder saber enxergar casos como esse sem criticar. Essa pessoa está no mesmo processo que a única diferença é a estrada. Mas o principal crítico do nosso trabalho deve ser apenas nós e mais ninguém. Que perfeito a gente jamais vai ser, né? A gente sabe disso. E a principal ferramenta que me proporcionou esse avanço na minha carreira, gente, foi a fotografia. É impressionante. Quanto mais a gente se debruça em cima de uma fotografia, quanto mais a gente avalia, analisa, planeja um trabalho em cima de uma fotografia e faz um planejamento digital, mais a gente começa a aprender, a olhar a níveis de excelência, coisas que a gente jamais imaginaria que existia antes. É impressionante isso. E assim é também com o nosso técnico. Ele é igual a nós. E a gente começa a criar um vínculo com eles a nível de excelência. As nossas conversas hoje sobre esse ou aquele caso clínico é nesse nível. Acaba sendo muito mais prazeroso esse tipo de discussão. É muito mais envolvente e nos aproxima cada vez mais. E acaba nos provocando a dar um passo além. Ele me provoca e eu provoco ele. Então, gente, se vocês querem trabalhos que sejam realmente a concretização de uma ideia, comecem a trabalhar com a imagem e com um protocolo de planejamento digital poderoso. Comecem a enxergar que a odontologia acontece no computador e não na boca. Comecem a ser parceiro do seu técnico. Encharquem ele de informações. Sabe aquela famosa frase? Entendeu o que é que eu desenho? É isso aí. Exatamente isso que a gente precisa fazer com eles. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é assim? Pois é. É assim que funciona. O nosso projeto digital vai por esse caminho. A gente vai munir o projeto de tantas informações que, poxa, só se o técnico for analfabeto para não entender. E isso a gente sabe que ele não é, né? Experimenta um dia mandar um projeto digital para o seu técnico com todas as informações possíveis, com todas as medidas, todas as possibilidades. E aguardem o feedback deles para vocês. Eu já experimentei muito isso, gente. E digo para vocês que é muito gratificante. Como eu já disse, vocês vão sentir a autoridade, o respeito, a confiança deles em relação a vocês. Isso gera muito valor para a sua carreira. Vocês vão se tornando cada dia mais referência naquilo que vocês fazem. Vocês vão começar a entender por que estava dando tudo tão errado.
Por que estava tanta falta de comunicação, falta de conexão com o seu laboratório? Vocês vão começar a encarar uma verdade que dói, mas é verdade e é gratificante. Vocês vão entender que 90% dos erros dos trabalhos de vocês são seus, não são do laboratório, são meus, são nossos, né? Mas desde que vocês estejam trabalhando com um parceiro de nível, certo? Não adianta querer também, não justifica a gente propor uma odontologia de excelência, você dedicar tanto tempo em cima de tantos cursos, em cima do seu paciente com preparos, moldagem, planejamento digital de excelência, se envolver tanto nesse trabalho com tantos cuidados, cheio de detalhes, e depois entregar um projeto desse na mão de qualquer um por causa de preço de laboratório, né? Muita gente, quando deseja trabalhar com o laboratório, a primeira coisa que pede é a tabela de preço. Tudo bem, eu acho que é importante, mas tem que entender que nós temos protésticos e protésticos. Graças a Deus a gente tem muitos Michelangelos por esse Brasil afora. Mas a gente precisa trazer a responsabilidade dos nossos trabalhos para nossas costas e não para o laboratório. O laboratório vai seguir o que a gente determinar. Isso vai tornar tudo muito mais fluido, muito mais prazeroso. E você vai dar um fim naquele fantasma que você alimentou desde o último período da graduação, né? Eu descobri uma coisa muito bacana, gente. A partir desse pensamento, depois que eu virei essa chave na minha rotina clínica, eu ganhei com isso grandes amigos. Porque essa postura gera em nós um sentimento chamado empatia. Todos vocês sabem o que é empatia, né? A gente começa a aprender a se colocar na pele dos técnicos. Por isso que eu digo que eles são os meus heróis. Sentar numa bancadinha com um modelo de gesso frio na mão e ainda assim entregar trabalhos maravilhosos, poxa, tem que ser muito fera, tem que ser herói. E a gente submete muito eles a essa tensão. Agora imagina eles trabalhando com um projeto bem elaborado na mão. É correr para o abraço, gente. Meus índices de repetições de trabalhos protésticos no laboratório, no consultório, praticamente zeraram. Só não vou dizer que zeraram 100%, porque eu não sou perfeito, continuo errando. E ele também, né? Mas assim, vou falar uma coisa para vocês aqui com toda sinceridade. Até os erros que acontecem hoje não são mais estressantes como eram antigamente. Pelo contrário, porque fica tudo tão claro. Sabe qual que é o pior problema do erro? A pior dor do erro? Não é errar em si, é não saber de onde veio aquele erro. Para mim não tem pior. Errar em si me faz crescer, né? Já diziam os grandes mestres da odontologia por aí. Experiência é acúmulo de erros. Então errar para mim hoje é acréscimo. Graças a Deus eu cheguei nesse padrão. É uma expectativa de crescimento. Não estou falando que é bom, né? Nunca. Errar não é nada prazeroso. Mas no final das contas eu tenho consciência de que eu estou crescendo. E vou ficando cada dia melhor com eles, com os erros. Agora, a pior dor do erro, isso me corrói. É quando eu não estou entendendo de onde que veio aquele erro. Por que aconteceu aquele erro? Aí é terrível. Então hoje a gente vai criando uma parceria de uma tal forma que a gente se ajuda nesse sentido. Quando você tem um parceiro muito bem antenado, estudioso, dedicado, responsável, né, como tem muitos técnicos aí nesse padrão, ele vai te ajudar. Nós somos parceiro. Esse processo, como em todos os outros processos, costuma ter duas pontas. Assim como tem um processo nosso com o paciente, temos também um processo nosso com o laboratório. Então tem início e tem fim. Nós dois, na ponta do processo, a gente cerca todas as possibilidades de erro. Então isso fortalece muito mais os resultados finais. Vocês vão começar a se surpreender com o tanto que os laboratórios, que os técnicos têm a nos ensinar. Eu já aprendi muito com o meu técnico e vice-versa. A gente tem que expandir a nossa visão. A gente tem que sair um pouco da boca e passar para o laboratório, né? E vice-versa. Eles também têm que vir conhecer a nossa realidade. Essa troca de posicionamento é muito importante, é necessária. Então, gente, usem e abusem das imagens. Em primeiro lugar, planejem os casos de vocês com um bom planejamento digital fiel e replicável. Não é simplesmente jogar umas imagens no computador, porque o computador aceita qualquer coisa, né? Tem que existir um protocolo onde as coisas se encaixam, onde você consegue tirar do computador e levar para a boca depois. E nesse meio do caminho tem um técnico que precisa aprender a fazer essa leitura, né? Para que isso possa ser replicável, para que ele possa replicar isso para você. Ele vai entender a sua ideia e concretizar o processo.
aí sim você vai sentir o prazer de ver o brilho nos olhos do seu paciente. Outra coisa, gente, a internet está aí para nos favorecer. E como ela nos favorece, não é verdade? Nós somos hoje muito privilegiados nesse sentido, porque nós temos N meios de comunicação com o laboratório. Eu criei um canal de comunicação frequente com os meus técnicos. Eu não trabalho só com um, mas todos eles eu estou conectado. De alguma forma eu tenho conexão com eles instantânea. É um canal de transmissão de dados, de imagens, via nuvem, tudo isso facilita demais a vida da gente com eles. No meu caso, eu tenho uma pasta compartilhada com o meu técnico no Dropbox, por exemplo, que é uma das nuvens que a gente utiliza. Então eu tenho lá uma pastinha, que é minha e dele, eu coloco os meus arquivos lá e ele tira de lá e vice-versa. E a gente vai comunicando dessa forma, onde eu passo por ali todas as informações por escrito, o que eu quero que ele faça, cor, enfim, qualquer detalhe que eu precisar, eu passo tudo por lá, além do WhatsApp, né? Então hoje, gente, não tem desculpa, não tem desculpa. Eu me lembro muito de quando eu era recém-formado e não dominava nada de prótese, porque a gente sai da faculdade muito cru em prótese, não é verdade? E eu trabalhava com pessoas mais experientes, com mais tempo de carreira, e não era raro eu presenciar momentos de estresse do dentista por causa de laboratório. Quantas e quantas vezes eu presenciava aquilo? E aquilo só me assustava. Eu lembro de pensar assim, não, essa é uma área que eu não quero mexer. Na minha cabeça, prótese estava fora dos meus planos, porque os exemplos que eu tinha era só isso. E hoje eu vejo muitos formandos falando assim, eu não gosto de prótese. Se tem uma coisa que eu não quero seguir, é na prótese. E eu me identifico com isso. E eu sei que isso é um erro. Eu conheço várias pessoas assim. Mas eu tenho certeza absoluta que isso foi um terrorismo que foi feito na cabeça desses alunos, lá na faculdade ainda. Não exatamente de forma intencional. Não estou dizendo que esse ou aquele professor teve a intenção de fazer isso. Mas é justamente por falta de tempo hábil de preparar bem o aluno para uma área tão rica de detalhes como essa. A gente sabe que a gente termina a graduação e nos falta tempo para dominar uma prótese. Então o aluno sai já estressado, cansado e assustado com a prótese. Sai com esse pensamento distorcido. Mas é uma falta total de preparo. E também pelo fato do novato na odontologia começar a presenciar também situações negativas de professores ou profissionais já formados que só tem queixa e estresse com laboratórios. Mas isso foi uma constante na minha vida. Falar em técnico, falar em laboratório é sinônimo de estresse. Então isso assusta qualquer um, ninguém quer carregar esse peso. Eu vivi isso no meu começo e presenciei muito esse tipo de estresse. Hoje em dia, gente, isso acabou. Não tem mais necessidade de ser assim. Então, se você está me ouvindo aí e é recém-formado, se você não tem experiência, não tem domínio com a prótese, a primeira coisa que eu te garanto que você pode tirar de uma vez por todas da sua cabeça e abrir o seu pensamento é que existe um fantasma na sua cabeça em relação à prótese. O que você está pensando aí, isso não existe, tá bom? Eu te prometo, eu te garanto isso. O que existe é uma falta de preparo. Ou pior, um preparo distorcido sobre o assunto. É mais por aí. Um preparo distorcido que você deixou inocentemente que crescesse no seu cognitivo. Ou seja, não é apenas um desconhecimento do assunto. Porque desconhecer é normal, não tem nada de errado em desconhecer. Mas é muito pior. É conhecer de forma errada, de forma distorcida. Isso é muito mais sério. Isso sim chega a ser patológico às vezes. Agora, o desconhecimento em si, gente, é o que nos move, é o que move todos aqueles que chegaram lá no topo. O que existe é apenas uma porta fechada na sua frente. Conhecimento é isso. Conhecimento é o ato de abrir essa porta. É o gesto de abrir essa porta que é a atitude a ser tomada, que é o passo a ser dado. Às vezes é muito difícil, às vezes é doloroso, às vezes vai exigir muito de você. O ato de abrir essa porta pode não ser tão simples assim. Mas é apenas essa a opção que existe na sua frente, né? Tire qualquer pensamento distorcido que colocaram na sua cabeça. Eu tenho grandes mestres na minha história, não apenas profissionalmente falando, mas pessoalmente. Mestres que deixaram marcas que eu guardo com muito carinho e muito prazer, com muita gratidão no coração. Como eu disse, eu saí sem saber nada de prótese na faculdade. A prótese que eu vim a conhecer na vivência com outros profissionais realmente me assustava e me afastava pelo que eu via acontecendo. A única certeza que eu tinha era essa: eu não quero trabalhar com prótese. Se prótese é isso que eu estou vendo aqui, eu estou fora. Até um dia em que eu fui num meeting de estética em BH,
onde os palestrantes faziam demonstrações técnicas ao vivo, né, com o paciente na cadeira. Hoje é tudo online, né? Na época não, na época não tinha internet, era ao vivo e a cores, né? E aí eles montavam um consultório lá no palco e a gente ia assistindo lá de fora. Tudo acontecia lá dentro e era transmitido por telões lá pra gente que estava na galera. E tinha um mestre chamado Gerson Bonfante, de Bauru. Esse professor, gente, eu trago na memória e no coração com muita gratidão. E olha que ele nem suspeita disso, ele nem me conhece, porque ele me ensinou a apaixonar por prótese. Ele espantou todos os fantasmas que eu carregava relacionados à prótese. Isso numa aula de congresso, né? A partir daquele dia, a minha vibração com a prótese entrou em sintonia plena. Eu pude perceber que existia sim felicidade depois de uma prótese, coisa que eu achava que era impossível. Eu achava que era só estresse, que a gente ia ficar na mão do paciente pro resto da vida. E depois então que eu comecei a trabalhar com as imagens e com o planejamento digital de excelência, aí sim, cheguei ao clímax da prótese, foi o êxtase. Hoje eu sou apaixonado por prótese porque a gente vê a coisa acontecer. A gente consegue tirar essa ideia da cabeça e fazer ela acontecer na boca do paciente. A alquimia que eu falei lá atrás, ela acontece aqui no computador. Acontece aqui no projeto digital que a gente faz. Essa é a verdadeira alquimia. É uma alquimia da tecnologia. A equipe toda agradece. O cirurgião plástico agradece, o ceramista agradece, nós agradecemos. E o paciente, então, gente, nem se fala. A gente percebe claramente que o sorriso do paciente vai além de uma simples prótese estampada entre os lábios. Vai além de apenas um esticar das comissuras, né? O sorriso dele vai literalmente de uma alma grata. E o paciente fecha com você totalmente. Ele fideliza e não te abandona mais. Então é isso, gente. Se ao final desse vídeo, o que aliás eu quero te agradecer por ter ficado aqui comigo até o fim, tá? Se você sair desse vídeo com uma outra mentalidade em relação à prótese, com uma outra mentalidade em relação ao poder de uma eficiente comunicação, tanto entre você e o paciente, quanto entre você e o seu técnico, se você sair daqui com uma opinião sedimentada sobre o poder da imagem, sobre a beleza de uma ferramenta como é um projeto digital que está ao alcance das suas mãos, para mim já valeu esse tempo todo aqui comigo, ok? Eu fico muito grato a vocês. É isso que eu queria passar para você, porque eu já senti muito essa dor de uma coisa que não existia, né? Quanto tempo perdido? Quanto tempo eu demorei para cair essa ficha? Depois que a gente conhece a verdade, que a gente entende que está tudo ao nosso alcance, ao alcance das nossas mãos, e começa a colher prazeres com isso, gente, cresce em nós um desejo genuíno, um ímpeto de querer levar isso para todo mundo, de querer enfiar isso na cabeça dos dentistas, dos colegas, e principalmente dos recém-formados. Eu tenho uma consideração extremamente forte e especial com alunos recém-formados, ali do último ano de graduação, dos recém-formados, né? Porque eu já vivi demais essa dor. E é de verdade, gente, eu sei como isso é angustiante. Esse começo não é fácil, traz muitas angústias, muitas incertezas, né? E eu, por já ter sentido essa dor, a minha intenção é poder tentar melhorar isso para vocês, diminuir esse peso para vocês. E agora então que eu tenho um filho formando odontologia esse ano, se torna até mais visceral, né? Então de coração, eu sei que tem muita gente aí que está vendo esse vídeo, e aí que já pode ser um expert no assunto, né? Já está um passo além de toda essa história. Eu espero que seja útil a todos, para eles também. Mas nesse momento o foco é você que está aí começando a sua carreira, cheio de interrogações na cabeça, cheio de angústias, de apreensões, e uma delas que eu sei é a prótese. Então lembre-se, existe sim felicidade depois de uma prótese instalada, ok? Guardem isso, confiem nisso e me acompanhem, porque eu estou aqui para oferecer para vocês os meus 30 anos de experiência dentro daquilo que eu amo e que eu domino, lógico, né? Porque tem coisa que a gente não domina, tem áreas que não é da nossa expertise, né? Então, se colocar na minha mão, por exemplo, um dente para fazer um canal, é perigoso, é correr risco, tá? Mas dentro daquilo que é da minha competência, que eu amo e que eu já dediquei uma vida inteira, vocês podem contar sempre comigo, ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês compartilhem, curtam o vídeo, deixa aí um comentário, diga para nós a sua experiência na prótese ou a falta dela, né? Vamos trocar experiência
qualquer dúvida específica sobre planejamento digital, aquilo que você quer saber mais para que a gente possa interagir, enfim, qualquer detalhe, conte conosco, se inscreva no canal, que nós vamos estar sempre passando boas dicas e sempre sendo um suporte para você, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.